Muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja sobre os nossos corações nesse instante e que a certeza do amor imorredouro de Deus em nossas existências possa nos facultar a força necessária para que nós possamos vencer as nossas provas e as dificuldades que encontramos em nós mesmos, para que nós sejamos fortes para combater a nós mesmos, as nossas dificuldades, os nossos maus pendores, ao invés de combater o mundo. Que Jesus, no seu amor infinito, nos possa permitir receber as bênçãos da sua orientação e do seu Evangelho, e que os bons Espíritos possam derramar sobre nós as palavras de consolação, de força, de coragem e de fé. Que assim seja. Nós gostaríamos nessa noite de refletir sobre um tema que é muito importante. Esse tema diz respeito a quem nós somos. Porque talvez, por vezes, nós nos julguemos como sendo essas personalidades que durante um certo tempo vestem um determinado corpo físico, agindo nessa profissão, naquela condição social, econômica, naquela família, naquele meio social. E nós não somos isso. Os nossos corpos, as nossas condições são meios e frequentemente nós os temos tomado como objetivos e como finalidades. Mas a finalidade maior é do espírito imortal que nós somos. Nós não temos fim. Nós surgimos em um determinado instante, não sabemos quando, e temos por objetivo atingirmos a nossa perfeição, atingirmos a elevação das nossas potencialidades, daquilo que em nós jaz para atingir a perfeição, como dizia Jesus. Quando nos dizia: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nesse caminho de perfeição, muitas vezes nós nos enganamos e fazemos escolhas que são equivocadas. E essas escolhas acabam sendo para nós, por vezes, os nossos grilhões. Quando as escolhas equivocadas são aquilo que nós buscamos, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, isso sempre nos traz uma condição de precisar responder por aquilo que nós fazemos. E existe um engano muito frequente que nos coloca que nós precisamos responder a Deus, e nós não precisamos responder nada a Deus. Nós precisamos responder a nós mesmos, porque a lei de Deus encontra-se em nós mesmos, e a espiritualidade é muito clara quando responde a Kardec, dizendo que a lei de Deus encontra-se escrita na nossa consciência. Em cada ponto de nós mesmos reside a lei de Deus. E a lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei de justiça e, acima de tudo, é uma lei de progresso. Todos nós nascemos, todos nós surgimos espiritualmente e mergulhamos nas roupagens materiais, nas encarnações diversas, com o objetivo único de nos aperfeiçoarmos, de vencer as nossas más tendências e despertar em nós valores do espírito imortal. Nessa jornada, por vezes, nas escolhas que nós fazemos, nós acabamos ferindo a essa lei toda de amor, de justiça e de progresso que encontra-se em nós. A cada ação negativa que nós emitimos contra nós mesmos, nós acabamos semeando a plantação da dor e do sofrimento. E isso tem uma explicação muito lógica, nós não precisamos ser julgados. A lei universal e divina diz que nós nascemos para sermos felizes e para sermos plenos. E a cada vez que nós descumprimos essa lei em nós, nós geramos em nós infelicidades, nós geramos em nós sofrimentos. Assim, entendemos que a vida não é mais que um processo de escolhas que nos cabe fazer a cada instante.
Por isso nos diz tão claramente a espiritualidade de que nós somos artífices do nosso próprio destino, de que nós somos aqueles que somos responsáveis pelo plantio, mas também responsáveis pela colheita, temos a obrigatoriedade da colheita. Então, a necessidade daí surge de analisarmos em nós mesmos o que estamos plantando em nós, o que estamos trazendo em nós para o desenvolvimento da nossa própria felicidade. E não julguemos que todos nós busquemos sempre a felicidade plena. Muitas vezes nós nos colocamos em processos que são muito enganosos, em processos que são apenas transitórios e que nós buscamos uma felicidade de instantes, de momentos, e acabamos esquecendo o espírito imortal, que é infinito, que tem um princípio, mas não tem um fim. E essas escolhas trazem, sim, os seus processos de sofrimento. Muitas vezes nós nos colocamos no processo de vício de nossas escolhas. Muitas vezes nós colocamos a nós mesmos o processo de vício nos sofrimentos, nos estados depressivos, nos estados de desorientação de nós mesmos, quando nós deveríamos buscar um processo maior de crescimento. E muitas vezes no processo do trabalho de desobsessão, da cura espiritual, da renovação espiritual, que é o trabalho de desobsessão, nós fazemos uma pergunta e repetimos muito comumente: quanto tempo dura esse tratamento? Por quanto tempo eu vou precisar passar por esse tratamento? E a resposta é que nós não sabemos. Infelizmente nós não sabemos. Só quem pode responder é a própria pessoa. Porque se entendemos que nós somos artífices do nosso próprio destino, que nós plantamos e que nós colhemos os nossos destinos, nós conseguimos entender da mesma forma que nós somos capazes de decidir também sobre os nossos caminhos de felicidade, dependendo tão somente das nossas escolhas. Mas muitas vezes nós acabamos por cristalizar a nossa mente em processos de depressão, em processos de autodesamor, em processos de autoaniquilação, em processos de autoimposição de dor, e a forma com que isso mais se coloca claramente é nos nossos processos mentais. Existe uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma mensagem chamada O Homem no Mundo, em que a espiritualidade nos diz: elevai-vos àqueles por quem chamais. Porque muito frequentemente nós acreditamos que o processo de auxílio dos espíritos para conosco consiste em fazer com que desçam dos planos mais elevados os espíritos para nos proporcionar o socorro. Quando a espiritualidade nos fala que o processo é justamente o seguinte: ao invés de querer fazer baixar a nós os espíritos auxiliadores, nós devemos nos elevar a esses espíritos. E nos perguntamos: o que nós estamos fazendo para isso? Quais são os nossos processos de escolha? O que nós temos escolhido para a nossa vida? Porque nós, às vezes, julgamos que o processo de desobsessão seja um processo em que nós vamos até um determinado local, uma determinada casa, e a espiritualidade vem até nós e resolve os nossos problemas. E existe uma notícia da própria espiritualidade de que muitas vezes eles realmente nos procuram, muitas vezes eles realmente nos buscam tentando nos auxiliar e nós não oferecemos as condições. André Luiz relata um caso muito interessante no livro Nosso Lar, quando recebe a visita de sua mãe já desencarnada, que encontra-se num plano espiritual mais elevado do que o dele. E existe uma alegria muito grande naquele reencontro. E André Luiz passa a perguntar sobre o ambiente, sobre o mundo, sobre a região espiritual em que ela vive, e ela dá essas notícias.
E André Luiz passa a perguntar por esse, por aquele outro familiar, até que chega um momento em que André Luiz pergunta pelo seu pai. E ela diz: André Luiz, Laerte infelizmente não era na vida privada aquilo que demonstrava ser na sociedade. Fora do lar, ele mantinha relações extraconjugais com 3 outras ou 2 outras mulheres, agora não me lembro, mas que se faziam duas outras, que se faziam os seus casos extraconjugais. E ao desencarnar, ele acabou vindo parar nesse plano, só que no plano espiritual, no lugar que nós chamamos de umbral. E lá ele tem se encontrado vítima da companhia dessas mulheres, mas por buscar a companhia também dessas mulheres. E ela dá uma notícia muito interessante de que por vezes ela tem buscado encontrá-lo para socorrê-lo, para resgatá-lo daquelas regiões de sofrimento, mas ele não oferece condições. Porque a sua mente ainda encontra-se muito enraizada nos vícios, nas companhias equivocadas, e por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, poucas vezes ela conseguiu fazer com que ele registrasse, assimilasse algo da sua presença, vertendo apenas algumas lágrimas, voltando depois à companhia dos espíritos que exerciam sobre ele aquela atração, aquele magnetismo tão deficitário, tão difícil. E ela termina nos dizendo uma frase muito interessante, que eu até separei aqui, que é a seguinte: não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. E isso nos coloca que muitas vezes a espiritualidade procura acender em nós as luzes, mas nós não oferecemos os recursos. Não oferecemos o pavio, não oferecemos o óleo, porque estamos ainda cristalizados nos processos mentais doentios. Por mais que alguém nos ofereça notícias de bem, nós nos viciamos naquilo que é negativo, naquilo que é ruim, naquilo que é destrutivo. Por mais que alguém nos tente estender as mãos para nos resgatar, nós insistimos em mergulhar ainda nas trevas do sofrimento, porque ali nós os comprazemos. E talvez estejamos nos comprazendo disso há séculos. E aí vem a pergunta: quanto tempo demora um processo de desobsessão? Para alguns dias, alguns meses, alguns anos. Para outros, alguns séculos. A escolha está sempre nas nossas mãos. É preciso trabalhar a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso pensamento nas questões positivas e na elevação àqueles por quem nós chamamos, subindo até eles, ao invés de querer que eles desçam até nós. Pensemos nisso. A orientação e a luz do Evangelho são fundamentais para que nós entendamos que estar em estado de sofrimento ou estado de graça é uma escolha nossa acima de tudo. Que Jesus, no seu infinito amor, possa permitir aos espíritos mensageiros derramarem as suas bênçãos sobre nós nesse instante, para que nós nos elevemos a Deus e a Jesus, renovando as nossas vontades, a nossa fé e a nossa força, para que possamos caminhar por nós mesmos. Que assim seja. Nós convidamos a todos a permanecermos em preces, enquanto o grupo agora passará as irradiações pelos nomes de cada um daqueles que estão em tratamento conosco. Muita paz.